Salve, turma! Estamos aqui no Papo de Cegonheiro, hoje falando de um assunto que a maioria de nós, homens, não gostamos muito, de falar de saúde, de procedimentos médicos, e é um assunto que a gente está sempre ali, quando a gente para, sempre trocando, falando sobre isso. Uma coisa que desde 2016 vem mexendo muito com nós. Hoje, as categorias C, D e E são obrigatórias, né? Todo mundo que exerce função remunerada tem a obrigação hoje de fazer o exame toxicológico. Então, vocês sabem como é que é, né, galera? Fica aí, curte, comenta, compartilha. Então, é um assunto que vai mexer com muita, mas muita gente. Inclusive, os taxistas, a galera do Uber, dos aplicativos. Então, houve mudança, tá? Já tem aí agora, a partir de acho que foi março, maio, já teve mudança. Outra mudança que vai pegar todo mundo. Então, galera, só para vocês entenderem aqui um pouquinho, o exame, a lei é 13.103, desde março de 2015, que já está no nosso meio, e agora com novas mudanças. Galera, então, para esclarecer tudo para nós sobre o toxicológico, nós estamos aqui com a doutora Thaís Gonçalves, do laboratório Labor Clínica. Doutora, obrigado por ter atendido nós, obrigado pela gentileza de ter atendido nosso pedido. Doutora, a primeira coisa, quando a gente está reunido, tá a galera ali, está no baixo do poço, sentado, batendo martelo, na fila para carregar, a gente pergunta, por que nós? Na verdade, desde que entrou em vigor, né, foi feita uma pesquisa. Então, os motoristas que exercem atividade remunerada, sejam eles da categoria C, D e E, são pessoas que fazem o uso, né, de substâncias psicoativas com mais frequência devido ao tempo prolongado de viagens. Então, são pessoas que têm metas a serem cumpridas pelas empresas, né, precisam ficar acordados mais rápidos, precisam atender a chamada, né, para poder pegar uma nova viagem. Isso. Então, eles têm uma pressa, né, de ir até o destino e retornar. Então, são pessoas que têm já a tendência de fazer o uso dessas substâncias de uma forma mais frequente. Então, já é uma coisa social, é isso? Eu posso falar isso? Não. Eu acredito que social não, cultural. mas é cultural, né? Já é mais cultural. Na verdade, não significa que o motorista, né, de caminhão, ele faça mais uso do que o motorista de carro, Sim. né? Só que as pesquisas indicam mesmo que, devido a essa necessidade dessas viagens prolongadas e de se manterem acordados por um tempo maior, são quem faz mais o uso dessas substâncias. Galera, eu estou prometendo para vocês que vai ser um assunto legal, né? Igual eu disse para vocês, vamos lá. Então, somos nós, motoristas cegonheiro, motorista caçambeiro, agora tem os caras do Uber, dos aplicativos, taxistas. Então, é assunto para todo mundo. Sabe como é que é, né? Comenta, compartilha, entra aí nas nossas redes para ajudar nós. Deixa eu mandar um abraço primeiro aqui. A galera, primeiro, cara, tem uma terapia aqui que é muito boa. Aquela terapia que todo mundo chama Quarta Sem Falta. E a galera pediu um abraço, diz que acompanha tudo. Biruleibo também está acompanhando, diz ele que abaixa lá no rádio dele lá e coloca e vai ouvindo e adora o Papo de Cegonheiro. O Carioca, que é o meu compadre também lá do Uber, né, do aplicativo. E meu tio Lessi, uma surpresa, o tio Lessi falou que acompanha todos os episódios do Papo de Cegonheiro. Doutora, então vamos lá. Para que serve o exame toxicológico? O exame de toxicológico de pele ele é um exame que nós conseguimos identificar, né, o uso de substâncias psicoativas num determinado tempo superior a uma janela de detecção de 90 dias. Então, a finalidade hoje desse exame é para identificar mais de 5 classes de substâncias psicoativas que ficam no organismo por um tempo mais prolongado. Esse exame é o que eles chamam de larga janela, é isso? Larga janela de detecção. Larga janela de detecção. Isso. Então, aí ele é capaz de detectar até 5... Na verdade, vai depender do tamanho do pelo, né? Então, hoje a obrigatoriedade é uma janela de detecção de 90 dias, que são 3 meses, né? Tanto para a finalidade CNH, tanto para a finalidade CLT. Mas a finalidade de concurso, ela exige uma janela de detecção de 180 dias, que equivale a 6 meses. Sim. Então, depende muito da finalidade, mas o exame ele consegue pegar até 1 ano de detecção. Vai depender do tamanho do pelo do doador. A gente fala com muita gente aqui, né? Então, tem muita gente ouvindo nós aqui. Eu tenho certeza que muita gente está doido para fazer essa pergunta. É possível burlar?
É possível burlar o exame toxicológico? Olha, eu vou falar pela Labor Clínica. Na Labor Clínica não existe essa possibilidade de burlar, né? Mesmo porque hoje o nosso exame ele é realizado sempre com uma testemunha e o colhedor desse exame, né? É feito assinaturas de envelopes, cadeias de custódias, digital, porque caso o doador fale, não, mas eu não fiz, foi troca desse pelo, nós temos aquela digital que a gente tem como recorrer, né, para fazer essa comprovação. Então, nós trabalhamos de uma forma séria, mas sempre existe, né, a possibilidade no mercado. Eu vi vários relatos, doutora, que tem gente que fez uso de substâncias e com 30, 40 dias conseguiu passar no exame toxicológico. Isso acontece? Pode acontecer. O exame de toxicológico, apesar dele ter uma longa janela de detecção, a gente sempre vai precisar avaliar o tamanho do pelo, né? A matriz do pelo. Quando a gente faz a extração do pelo da axila, ele vai ter uma janela de detecção. Quando a gente faz a extração do pelo da perna, a gente tem outra janela de detecção. Se a gente faz essa extração do cabelo mesmo, né, do couro cabeludo, é outro tempo de detecção. Porque a axila e a perna são locais que nós transpiramos mais. Então, a eliminação, ela vai ser mais rápida. E esse tempo de detecção, ele vai variar de acordo com a quantidade de substâncias psicoativas que o motorista fez uso, né? Às vezes, um motorista, ele usou um dia, então ele ficou aí 2 meses sem usar, pode ser que o resultado dele seja negativo. Agora, um motorista que faz uso com maior frequência, pode ser que vai passar de 90 dias, 180 dias, e aí nós vamos pegar 1 ano, então vai depender da quantidade e do local que esse pelo é extraído para análise. Doutora Thais, deixa eu te perguntar aqui. Se eu me depilar, se eu me rapar todo assim antes de fazer o exame, então quer dizer que tá bom para mim? Não dá. Porque a substância psicoativa, ela fica na matriz do seu pelo, na raiz do seu pelo. O seu pelo sempre vai nascer com raiz, né? Então, não. Não tem como. Não tem bom. Pois mas então deixa eu entender, eu quero continuar nisso, doutora. A mulher, então, ela é mais penalizada, mais penalizada não, ela é mais fácil detectada, caso use, do que o homem. Não é porque a gente tem que fazer essa fragmentação, né? Então, assim, a análise do toxicológico, apesar dela ser feita no fio, ela é feita na raiz daquele pelo. Sim. E a raiz do pelo, ela indifere tanto para o sexo masculino, tanto para o sexo feminino. Entendi. E por qual tempo? Quanto tempo de validade tem esse exame, doutora? Aí vai depender da finalidade, né? Hoje, para a finalidade CLT, o exame de toxicológico, ele vai ter 90 dias, finalidade CLT, CNH, né? São 90 dias, que são 3 meses. Então, esse doador, ele vai ter 3 meses para poder apresentar para o Detran ou para a empresa, né, de valia esse exame. E a gente também trabalha com, agora, o mercado com toxicológico intermediário, que todos os motoristas de caminhão são obrigados a fazer, né? Então, como que funciona? Hoje, o toxicológico intermediário, ele vale 2 anos e meio. Então, eu tenho que fazer esse toxicológico intermediário para que, caso o motorista ele seja parado numa blitz, né, enquanto ele está em viagem, ele tem que apresentar esse exame negativo. Se esse exame tiver vencido, a empresa é penalizada, né, com uma multa de R$ 1.473, mais 7 pontos na carteira do motorista. Enquanto esse motorista também, ele não legalizar, essa frota ela fica bloqueada de pegar novas viagens. É mesmo, né? Doutor? Sim. E quem penaliza a empresa e o motorista é o MTE, não? É. Caramba, e isso já está em vigência já? Isso já está em vigência, desde maio. Desde maio já desde em vigência maio, já está em vigência. Esse é o exame aleatório. Isso, é o que a gente chama de toxicológico intermediário. Toxicológico intermediário. Isso. O toxicológico intermediário, ele pode ser aproveitado também para renovação da carteira, desde que esse doador, ele vai ter o vencimento dessa carteira num prazo inferior de 90 dias. Porque o toxicológico, essa responsabilidade, né, é do doador ou é da empresa? Vai depender da finalidade. É um admissional, é um periódico, é uma mudança de função, é uma responsabilidade da empresa, né? Agora, é uma renovação de carteira, é a responsabilidade do próprio doador. Então, a gente vai esbarrar nessa questão. Caramba, eu não sabia disso. Mas, assim, teve uma divulgação falado sobre isso a nível de Brasil, assim, porque eu mesmo... Olha, que se eu não me recordo, o ano passado teve várias campanhas, né? Sim, para falar do exame aleatório. Assim que ele entrou no aleatório, aí entrou também essa vigência das multas, né?
das frotas. Eu não sei se essa questão da frota ela funciona para todas as empresas ou são empresas que têm um número X de funcionários, né? Mas ela já existe. Doutora, porque a gente... É muito sério isso. Isso é muito Porque sério. não tem como você interromper uma empresa. A empresa não pode parar. Mas aí você pode mandar um outro colaborador seu nessa frota. Entendi. Né? Vamos supor, eu dirijo o caminhão X. O meu toxicológico estava vencido. Eu não posso dirigir mais esse caminhão X enquanto o meu toxicológico não for legalizado. Né? Enquanto o meu toxicológico não cair no Denatran e no Renasc. Eu não posso mais dirigir esse caminhão. Mas você, como dono da empresa, pode mandar o seu colaborador Y realizar essa viagem sem problema. Tá, e o exame aleatório, ele é o MTE que manda para a empresa, e aí a empresa tem que tomar o processo de fazer o exame, não é isso? Não, na verdade, o intermediário... É isso. Não, é a empresa que tem que acompanhar, né? Entendi. Esse toxicológico intermediário dos colaboradores. Entendi. Né? Então, na verdade, o colaborador ele vai realizar um toxicológico intermediário de 2 anos e meio, e um toxicológico para renovação de carteira, de 5 em 5 anos. Sim. Né? Mas a fiscalização desse intermediário é de responsabilidade da empresa, da contratante. Entendi. E assim, a coisa é tão grave, doutora, porque se você não seguir direito ali, a gente está gerando prova contra nós mesmos, né? Isso. A coisa é muito séria. Tá, galera, falei com vocês que ia ser legal. Doutora, vamos lá. Por que se usa os pelos nos exames? Não tem outra coisa? Poderia, por exemplo, sangue, sei lá. Hoje o toxicológico ele pode ser realizado tanto no sangue quanto na urina. Mas a janela de detecção ela é muito pequena. Né? Na urina, o toxicológico, a gente consegue detectar o uso da substância em média 15 dias. Né? Então, aquele doador ele pode fazer esse uso da substância, ele vai ficar 15 dias sem usar a substância psicoativa, o teste dele vai dar negativo. E ele vai continuar usando. Né? E no sangue ela faz uma detecção aí numa janela de 20 a 30 dias. Então, ele não é de uma longa janela de detecção. Por isso que a gente prefere sempre o pelo. O pelo a gente consegue fazer uma avaliação dele num tempo mais extenso. Mas existe essa possibilidade, só que ela não é aceita pelos órgãos vigentes. Ah, não é aceita, doutora? Mas vocês lá na Laboclínica, caso a pessoa quiser... Na verdade, hoje o sangue e a urina ela é utilizada mais para investigação pessoal, né? Para pessoas que ficam em clínicas, então fazem esse acompanhamento mensal, mas para a finalidade de motorista, né? Para essa finalidade trabalhista, ele não tem valia, não. Doutora, existe um contágio, assim, disso, do toxicológico? Por exemplo... de repente eu estava do lado do cara, o cara fumou uma maconha. Não existe, né? Na verdade, a gente escuta muito isso, né? Eu fui para uma festa... o amigo do amigo, né? Eu estava do lado de alguém que estava usando a maconha e eu inalei. Não existe. Primeiro que a substância ela precisa entrar em contato com a mucosa, né? Uhum. Então, para que eu faça a absorção, para que o meu organismo absorva e para que eu detecte, eu tenho que ter contato com a mucosa. Então, assim, eu encostei aqui tinha uma cocaína, eu fui contaminado. Não existe essa possibilidade. Vou falar sobre isso porque é um assunto que realmente mexe muito com a nossa categoria. Sim. E a partir desse momento, agora, que eu acho que quase ninguém sabia ou sabe ainda sobre o aleatório, o toxicológico aleatório, vai mudar radicalmente a nossa categoria. Né? Eu espero um futuro de gente muito mais respeitada até, né? Com certeza. Com o exame. O Laboclínica é aqui em Betim mesmo. Isso, hoje nós temos unidade em Betim, Brumadinho, Belo Horizonte e Contagem. Legal. Doutora, quais os tipos de substâncias no exame toxicológico a gente consegue detectar? Você falou, vamos lá. Então, hoje o exame de toxicológico, ele é composto por um escopo, né, que são de 5 classes. E dentro dessas 5 classes, nós vamos ter os metabólitos que no total totalizam 16 drogas. Nós vamos ter a classe das cocaínas, das metanfetaminas, dos opiáceos, da classe da maconha e a gente vai ter também dos MDs. Então, são 5 classes e dentro dessas classes nós temos os metabólitos, né? Como que funciona? Hoje acontece muito o rebite, eu vou dar um exemplo do rebite. O caminhoneiro ele fez uso do rebite. O rebite nada mais é do que uma mistura de uma anfetamina com a cocaína, né? Então, às vezes não consta a anfetamina no toxicológico dele, mas consta a cocaína. E ele fala comigo assim, não, mas eu tomei só um comprimido, eu não usei cocaína. Mas a anfetamina, ela é derivada da cocaína.
Então, vai constar, né? Então, a gente pega a cocaína pura e os metabólitos dessa cocaína, que são em torno de 5 metabólitos. Então, o toxicológico ele tem um escopo de 16 drogas. 16 drogas? 16 drogas. Doutora, então digamos aqui que hoje a coisa pegou pro meu lado, eu curti uma festa, uma baladinha, e aí tive que bater aquela meta no emprego, e aí eu tomei um rebite. Passado 3 meses, então, consegue detectar um rebite que eu tomei? Vai depender do seu organismo, né? E da janela de detecção do seu pelo, do fragmento do seu pelo, né? Tem pessoas que um rebite talvez não vai pegar nessa janela de longa detecção. Por quê? Porque é 0,5 que a gente precisa para pegar, né? Então vai depender da quantidade de substância ilícita que tinha dentro daquele rebite. Quanto de cocaína eu tinha dentro daquele comprimido? Eu tinha mais de 0,5 nanogramas? Se sim, vai pegar. Entendi. Então, nessas composições de rebite, então, tipo assim, aquele que deixa o cara mais ligadão, pode ser o que vai detectar durante um tempo maior, né? Porque ele é uma substância psicoativa de alta potência que tem ali dentro. Caramba, gente! Galera, deixa eu falar com vocês. Eu estou tentando resumir tudo aqui, mas eu vou tentar resumir numa frase. A casa caiu, gente. Caramba, a casa caiu. E a fiscalização está pesada. Doutora, quais são os índices de identificação dos entorpecentes nos resultados entre os profissionais? Hoje, na labor clínica, nós temos um índice bem pequeno, né, de detecção desses profissionais. Mesmo porque hoje as pessoas elas já sabem o que precisa ser feito, né? Hoje a maioria das pessoas falam, eu tenho que fazer o exame daqui 9 meses, então a pessoa vai fazer uma pausa, né, do uso da substância. Mas será que tem isso aí, doutora? Porque o que eu percebo aqui do que a gente está conversando, que droga, não tem como a gente usar mais esse trem. Não tem como. Porque, né, põe risco tudo. Não tem como, mas algumas pessoas, elas fazem essa pausa. É mesmo? Elas fazem essa pausa. É garantido? Não, né? Porque vai depender da quantidade que foi usada ao longo daquele período, né? Mas tem pessoas que fazem essa pausa. Hoje a gente tem um percentual aí de 0,5%, 0,8% positivo. É muito pouco. E, doutora, deixa eu saber dos bastidores aqui. Quando vocês fez o exame da pessoa ali e detectou que ela está positivada ali no toxicológico, como é que funciona essa abordagem? Na verdade, o toxicológico, uma vez que ele deu positivo, ele já cai direto no... Tanto positivo quanto negativo, ele já vai direto para o Detran, né? Vai direto no Detran? Direto. Hoje, para que... Então, vocês nem têm conhecimento do resultado? Temos. Nós que enviamos. Nós que temos que fazer esse envio, né? Entendi. Anexa no prontuário daquela carteira de habilitação. Então, hoje, como funciona? Um resultado, ele deu negativo, ele cai no Renate desse doador. Ele está liberado para fazer a viagem, ele está liberado para renovar. Ele deu positivo, ele vai chegar no Detran, ele vai tentar renovar a habilitação dele e ele não vai conseguir. Aí, ele retorna no laboratório. Porque o Detran pede ele para retornar ao laboratório, né? Você vai retornar lá na clínica que você fez o exame para você entender por que aqui está bloqueado. E aí começa a indagação. Não, mas por quê? Eu não fiz uso. Né? Então, assim, hoje, assim, só para que todos tenham um conhecimento, o toxicológico hoje, ele é um exame que a chance dele ter um falso positivo eu não vou falar inexistente, porque nada na vida é impossível, né? Mas ela é bem mínima, né? Porque hoje, quando a gente pega um pelo, esse pelo, ele passa por um processo de lavagem, né? Ele passa por um processo de esterilização. Por isso que eu estou te falando que essa questão da contaminação, ela não existe. Feito isso, ele não vai direto para a máquina que analisa, ele passa por um equipamento de triagem. O que esse equipamento de triagem fez? Ele vai pegar aquelas 16 drogas, aqueles 16 metabólitos e vai analisar se tem o risco de alguma daquelas drogas estar ali naquele fragmento de pelo. Se ele detectou, um exemplo, detectou aqui THC, que é a maconha, ele volta para um processo de lavagem de novo, para que depois a gente entre na máquina que executa. Então, não existe essa chance de contaminação, né? Essa chance de reação cruzada. O que pode existir muito hoje e que acontece eu fiz um toxicológico. Foi detectado 0,8 de cocaína, 0,8 nanogramas de cocaína. Aí eu repeti esse toxicológico daqui 10 dias. Ele deu negativo.
Pode ter acontecido. Né? Por quê? A janela que foi pega foi uma janela bem pequena, né? E o seu corpo, durante esses 20 dias, conseguiu eliminar aquele resto de nanogramas que estava ali dentro. Então, pode acontecer. Isso não anula o primeiro resultado. Né? E eu não sei se todos os motoristas hoje já sabem, o Detran ele tinha uma forma de valia de 90 dias desse toxicológico. Então, eu fiz hoje, o meu toxicológico deu positivo, aquele doador ele só poderia repetir para anular esse toxicológico daqui 30 dias. Então, se a carteira já estava vencida, ele ia ficar 30 dias sem poder trabalhar. Né? Hoje já não existe isso mais. Eu posso fazer um toxicológico hoje, ele dá positivo, e se amanhã eu quiser repetir, ele dá negativo, esse negativo anula o positivo que está no Renasce dele. Então, hoje já não tem mais esse tempo de espera para que um resultado anule o outro, igual a gente tinha. Desde maio já não tem mais esse tempo. Interessante. Doutora, e aquela tal multa de balcão, aquilo também acabou, né? Não entendi, perdão? Tem uma multa de balcão que a gente, por exemplo, se a gente atrasava o toxicológico, acho que assim, a gente atrasava o toxicológico, já chegava, já tinha uma multa lá no... na verdade, ela caiu desde que entrou o toxicológico intermediário. Essa multa, ela veio para o toxicológico intermediário. Então, eu não fiz para apresentar, eu sou punido além dos 7 pontos, com mais R$ 1.417. Que loucura. Doutora, mas lá na Labor Clínica, vocês devem mexe direto com a vida da pessoa, né? E deve ser muito difícil esse momento, assim, né? De falar que a pessoa teve um positivo. Imagina, das poucas vezes que você disse que aconteceu aí, encarar uma pessoa ali que deve ir lá confrontar vocês, não deve ser legal isso não, né? Na verdade, a Labor Clínica é uma empresa preparada para isso, né? A gente tem uma assessoria tanto científica quanto jurídica para isso, tanto de reparo para aquele doador, tanto de reparo para a empresa também. Então, o questionamento ele vai ter, né? Mas a nossa obrigação é ser ético com aquela pessoa, né? Nós não podemos julgar, né? Cada um sabe de si, sabe da sua necessidade, sabe que é proibido, está fazendo porque precisa ou porque quer. Então, nós estamos ali para dar assistência, para explicar o que pode ser feito, que ele pode repetir, que ele pode aguardar um tempo. Mas é sempre um processo duro, né? Duro, muito duro. Deixa eu mandar quando você toma água aí, doutora, deixa eu mandar um abraço pro meu presidente, o Tatu, que acompanha todos os episódios, ele falou comigo que tá, assim, fascinado com o Papo de Cegonheiro. Eu quero mandar um abraço também para a galera do União Tabirito, que acompanha tudo também. A gente precisa de vocês. Curte, comenta, compartilha. A gente está... infelizmente, a gente não conseguiu preencher a janela do Setembro Amarelo, que foi um papo muito legal. Entra lá nas nossas redes, lá, acompanha, vê lá, vocês verem que foi muito legal, a doutora Camila, o Gustavo. Um papo muito legal, um papo muito difícil, né, para falar do Setembro Amarelo. A gente tem vários episódios lá também, caso a gente está em plena campanha eleitoral, então a gente tem todos os candidatos passaram aqui, e foi um papo muito legal, bacana para vocês conhecerem a galera lá, viu, gente? Doutora, vamos lá. Quais são os diferenciais da Labor Clínica, doutora? Eu tenho um amigo que trabalha na Labor Clínica. Legal. Acho que ela é doutora lá também. Mas depois eu te falo. Depois você me conta. Qual que é o diferencial da Labor Clínica? Hoje a Labor Clínica ela é uma empresa de mais de 60 anos de mercado. 60 anos? Né? Então, é uma empresa renomeada, é uma empresa séria, né? É uma empresa que ela presta, além de um serviço de qualidade de patologia clínica, né? De todas as áreas, não só da área de toxicologia, né? Mas da área de anatomia, né? Patológica, da área de análises clínicas. E é uma empresa que ela está preocupada com o cliente mesmo. A gente sempre fala que a gente não está ali para fazer só exames, a gente está ali para direcionar, né? Direcionar a vida, direcionar o médico daquele paciente. Então, tudo que a gente faz ali é com muito zelo, né? O paciente que ele entra ali, ele precisa de um apoio, de um diagnóstico, ele pode contar conosco. Doutora, deixa eu fazer uma fofoca para você aqui. Fofoca é bom, gente. Eu conheço gente, e aí não dou credibilidade nenhuma, que conseguiu, de certa forma, burlar o sistema, né, do toxicológico. Os caras conseguiu... eu não sei como funciona, tá? Eu sei que dá um dinheiro para fulano, para Beltrano, que eu também não conheço, e conseguiram. Mas eu, como empresa,
se eu quero credibilidade, eu quero seriedade, é melhor procurar um lugar assim, né? Fala assim, não, eu aceito só se for de tal lugar. Se a gente for parar para pensar, a gente pode pensar assim, existem empresas que podem aceitar ser burladas, né? Só que o que a gente tem que pensar assim, não é só o motorista de caminhão, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já tem que anular. Não é só o motorista de caminhão que faz uso de substâncias psicoativas, claro, né? Não, um toqueiro pode fazer, né? Então, assim, é abrangente. Quem dirige, quem não dirige. Mas a gente tem que pensar na seriedade assim. Falo como empresa. Se um funcionário seu faz uso, se você sabe que ele faz uso e você está permitindo que ele faz uso, você não está colocando só a vida dele em risco. Você está colocando a vida de todos aqueles que ele vai percorrer numa estrada ali. Então, assim, o risco para a empresa ele é muito grande. Né? Eu não falo só o risco físico, o risco emocional, né? Os danos eles são grandes. Então, a empresa que ela colabora para que o funcionário faça isso, não é uma empresa ética. Eu acho que não é uma empresa nem confiável de continuar no mercado também. Né? Então, mas que existem empresas que aceitam fazer, infelizmente existe. O risco de se ter funcionários assim, ele é um risco social, um risco para todo mundo, né? Porque está todo mundo na estrada, está todo mundo nas ruas, né? É a substância psicoativa, né? Verdade. Então, o que ela faz com o corpo, ela tira a pessoa do seu eixo, né? Então, tudo aquilo que dentro de mim estava reprimido, quando eu faço uso de uma substância psicoativa, ela te encoraja a fazer. 10 vezes mais do que o álcool, né? Quando a gente toma uma cervejinha ali, a gente fica mais alegre. Mas quando a gente faz o uso de uma substância psicoativa, a gente está mexendo diretamente dentro da fonte cerebral da gente. Então, a gente mexe com o nosso sistema de agressividade, o nosso sistema de fala, o nosso sistema de movimento. Então, tudo aquilo que está reprimido, a substância psicoativa, ela coloca para fora. Então, é um risco social, né? Muito é um risco grande. social. Assim, turma, eu quero falar com vocês assim, gente, que eu não estou aqui para ser o advogado do diabo, né? E nem para julgar, longe disso. Hoje a gente vive muito mais e a gente tem que aprender a viver melhor. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar com você, cara, se você toma rebite, se você faz, sei lá, usa qualquer tipo de substância, eu quero falar com você assim, ó, fica bem, cara, fica bem, volta para casa, tenta ir no seu ritmo, porque é assim que você vai conseguir vencer a vida. Não adianta a gente querer pular etapa, cara. Não adianta, o que é seu é seu. Doutora Thaís Gonçalves, você é muito nova, né? Mais ou menos. Muito 33. Novíssima. E aí você também faz a coleta? Como é que é o seu processo? Não, na verdade eu não faço a coleta. Eu fico responsável por essa parte pós-analítica, que é a parte da análise, da verificação e da liberação desse toxicológico. Esse pelo, depois de colhido, qual que é o trânsito dele, doutora? Ele fica com vocês, igual você disse, aí tem um processo todo de lavagem, secagem, produto, aquela coisa. Depois dali ele vai... Ele não é descartado, tá? Por que ele não é descartado? Quando a gente colhe um toxicológico, a gente tem que colher o envelope A e o envelope B, né? O envelope A é o envelope de análise primária. É isso que a gente vai liberar o resultado. Mas o envelope B, ele tem que ficar guardado conosco por um período de 360 dias, 1 ano, né? Por quê? Caramba! Caso você realize conosco e fale assim, eu não concordei com o resultado liberado, eu quero uma contraprova, eu tenho que ter esse pelo seu. Porque a contraprova, ela só tem valia se ela é realizada na mesma amostra, colhida no mesmo dia e no mesmo local. Né? Porque, como eu expliquei anteriormente, a retirada do pelo do braço, ela tem uma janela diferente da perna, que vai ter uma diferença da cabeça, que vai ter um diferente, né, do tórax. Então, toda contraprova, toda análise de verificação, ela precisa ser feita naquele mesmo pelo. Então, esse material fica conosco por 360 dias. Para vocês da Laborclínica, para vocês do laboratório, o ideal, então, seria que o pelo fosse colhido de uma só região? Não, ele não pode ser colhido só de uma região, porque a fonte, né, o nascimento do pelo das pessoas, ela não é igual. Entendi. Né? Então, assim, vai ter pessoas que vai ter o pelo na perna, mas que não vai ter na axila. Então, vai ter pessoas que vai ter na cabeça, mas não vai ter nenhuma parte do corpo, né? E ainda o toxicológico, ele também pode ser realizado. Eu não tenho pelo nenhum, Thaís. Como que eu vou fazer? Né? Porque tem pessoas que têm alopecia, são pessoas que não nascem pelo mesmo, né? E hoje já existe o toxicológico também, que ele é feito na unha, né? E esse toxicológico na unha, ele pega até mais do que o toxicológico de pelo.
né? Só que para realizar o toxicológico na unha, esse doador ele tem que ter um laudo de um médico dermatologista, alegando que ele tem uma alopécia, que ele não tem crescimento de pelo, né? Mas hoje já existe essa possibilidade. Então hoje vai falar, eu não fiz toxicológico porque eu não tenho pelo. Não, não é desculpa. Existem outras formas de sanar esse problema. Tá vendo, galera? Não tem jeito de a gente fugir para lado nenhum. Doutora, em casa dá para fazer? Não. Toxicológico, tipo, ele não pode ser feito em casa. Ele precisa ser feito dentro de uma clínica credenciada com o Detran, tá? Então, não é qualquer laboratório que é credenciado com o Detran, porque esse exame precisa ir direto para ser incluso no seu prontuário, né? E por que ele não pode ser feito em casa? Porque ele precisa de uma testemunha e do colhedor. São duas pessoas, né? Porque pode acontecer assim, o seu exame dá positivo. E você pode falar, não, mas a Thaís escolheu o pelo dela e colocou no meu envelope, ela me coagiu. Então, é sempre colhido na frente de uma testemunha junto com o colhedor dentro da sala, para que não exista essa possibilidade de, até mesmo de suborno, né, de burlagem desse exame. Então, é uma segurança para quem está fazendo o exame e uma segurança também para a clínica que está realizando o exame. Você já passaram por isso? Já passou por isso, assim, de alguém processar vocês, querer processar, tirar vantagem, assim? Até que processar, não, mas sempre com o resultado dar positivo, né, a gente tem um pouquinho de dor de cabeça, né? Então, ainda mais porque é uma empresa grande, forte, né, já tradicional, a galera quer ir pra cima mesmo. Né? A gente sempre tem uma dor de cabeça, né, porque até que a pessoa, alguns chegam e conversam com a gente, eu fiz uso mesmo, e quanto tempo eu posso esperar, né, alguns motoristas, eles são bem sensatos, né, outros falam, eu não fiz... trocaram meu pelo. O amigo do amigo. Eu não uso, né? Então a gente escuta muito assim, eu fui para uma festa e meu amigo estava usando, e eu inalei, aí a gente tem a obrigação de explicar todo o processo. E à medida que a gente vai conversando, a gente vai desarmando também e fica tudo bem resolvido. Doutora, o cara que usou um réu confesso, ele não tem outro jeito, ele vai ter que ficar sem trabalhar por um tempo mesmo? Até que ele faça um toxicológico que dê negativo. Para que esse negativo anule o dele que está lá dentro do Detran. Então, tudo vai depender da quantidade e de qual foi a droga encontrada ali dentro daquele toxicológico. É mesmo, doutor? É porque eu vejo o exame toxicológico, acho legal, acho que a sociedade tem que aceitar as regras. Eu acho que precisava até que fosse... Antes de ser entrar em vigência, deveria ter conversado mais um pouco com nós, para ver a aceitação da turma e tal. Mas é legal, mas eu vejo muito benefício mais para a empresa e menos para o empregado, sabe? Na verdade, eu acho que não chega a ser nenhum benefício, né? Hoje, o toxicológico, ele deveria existir para todo mundo que dirige, independente se é atividade remunerada ou não. Perfeito, creio, né? Porque eu acho assim, o motorista... Você foi dentro da minha alma, você entendeu tudo que eu queria dizer, que ótimo. O motorista de caminhão, ele tem o risco de matar uma pessoa sob efeito de droga, assim como eu posso pegar meu carro aqui e matar também. Então, assim, não existe essa diferença. Então, eu acho que essa lei, ela deveria ser para todos aqueles que são habilitados, independente da categoria e independente se exerce atividade remunerada ou não. Mas hoje é por atividade remunerada, por quê? Porque são pessoas, né, que, segundo a lei, estão com mais frequência na rua, né? E são pessoas que precisam, né, entre aspas, fazerem mais uso da substância. É por isso que eu divido um pouco, sabe? Eu gosto da lei, acho legal, acho que vai melhorar muito, né, para nós motoristas. Só que, doutora, que, por exemplo, algumas leis de trânsito, igual, por exemplo, a lei seca, que chegou, acho que em 2008, não sei, 2006, não lembro. Até hoje, se a gente pensar exatamente, não pegou. E o toxicológico, ele acaba sendo uma coisa exatamente obrigatória. Ela vai estar presente ali na vida da pessoa mesmo. Na verdade, assim, são duas vertentes, né? Porque hoje a lei seca, se você é pego, né, do bafômetro, se você se dispõe, você não é obrigado a ter provas contra você. Então, se eu bebi e eu não quiser soprar o bafômetro, eu vou para a delegacia. Mas aí eles ficam sem aquela prova de que eu fiz o uso da substância. Mas, hoje, o toxicológico, ele ainda não dá a cadeia, né? A lei seca, ela te prende.
Uma vez que foi comprovado que você está dirigindo alcoolizado, você soprou o bafômetro e foi detectado ali, você vai para a cadeia. Eu juro né? Ou você vai pagar a fiança lá estipulada para que você saia, dependendo da sua ficha. Mas olha para você ver, doutor, eu juro que eu ficaria a tarde toda conversando com você a respeito disso, que eu tô adorando. Gente, vocês estão gostando, gente? Assim, olha, doutora, mas no caso, o cara fica impedido de trabalhar, que é uma cadeia também. Fica. Né? Você tirar o direito de uma pessoa a trabalhar é uma coisa muito séria. Olha, vou voltar a dizer, eu não estou aqui apoiando ninguém para usar droga. Galera, volta bem, fica bem. A vida é sua, a gente não quer julgar. Mas o toxicológico, ele é uma trava, ele cerca os motoristas ali, sabe? Eu acho que, na verdade, precisa acontecer uma via de mão dupla entre o motorista e a empresa, né? Porque eu acho que se muitas empresas não colocassem tantas metas exorbitantes para aqueles motoristas, talvez eles não fariam tanto uso dessas substâncias, né? Então, tem motorista que fala, roda a noite toda, chega para pegar a sua chamada e vamos embora. Então, se ele não para dormir, se ele não tem esse tempo para dormir, ele precisa de alguma coisa para manter acordado. Quem já acostumou a usar uma droga psicoativa não vai tomar um Red Bull. Ou se tomar o Red Bull, ele não vai fazer efeito. É a mesma coisa de eu comparar uma morfina com uma dipirona. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que tem que ter a flexibilidade da empresa de proporcionar esse descanso para que ele não use e a consciência também do motorista, né? Porque ele sabe que o maior punido vai ser ele. Doutor, eu já entrei demais na sua vida pessoal, mas você vai me perdoar a última pergunta de cunho pessoal, Claro. tá? Você conheceu algum caminhoneiro? Você é filho de caminhoneiro? Você fala com tanta propriedade. Eu conheço, meu marido já foi caminhoneiro. Gente, estamos em casa, olha você. Meu Que marido bom. já foi caminhoneiro. Que prazer, gente. Que bom conhecer você. Largou a cegonha depois que casou. É mesmo? Ele tá livre, então. Tá livre. Que legal. Que legal, doutora. Então, ele trabalhou também na cegonha? Trabalhou na SAD há muitos anos. É mesmo. Tá vendo, gente? Gente como nós, para falar de nós, para dar as dicas para nós. Foi bom demais conversar com você, bom demais te conhecer, doutora Thaís Gonçalves, lá do laboratório do Labor Clínica. Doutora, como é que a pessoa pode agendar o exame lá no laboratório? O toxicológico ele não precisa ser agendado, tá? Hoje nós temos 17 unidades, então esse doador ele pode procurar qualquer unidade de labor clínica, portando seu documento de identificação que tem validade por menos de 10 anos, né? Então pode ser a CNH, até mesmo aqueles que estão com a CNH retida conseguem fazer com documento de identidade ou com uma carteira de trabalho com foto, e é por ordem de chegada. Então, não necessita de agendamento prévio. Que é Betim, Contagem, Brumadinho e Belo Horizonte. Tá vendo, gente? Tá bem facinho, tá pertinho. Podem entrar no nosso site, lá tem todos os nossos endereços. Doutora, tem mais uma coisinha que é assim, olha, eu acho que lá, tá aqui pertinho de nós. A gente consegue um precinho bom lá para ir lá no Labor Clínica? Ai, meu Porque Deus. as coisas estão difíceis, né? As coisas estão difíceis. Olha o comprometimento. Ser motorista, a coisa não tá fácil. Está ruim para todo mundo, né? Então vamos lá. Para todos os ouvintes hoje, nós vamos fazer um desconto de 20% no preço desse toxicológico. Não, peraí, gente. Peraí, que você vai... Olha, isso vai dar problema. Então, 20%... 20%. Para todos os ouvintes hoje do podcast, é só falar que nos ouviu aqui e pode chegar no balcão e pedir o desconto de 20% que está autorizado. Gente, é 20%. Você viu que a gente nem brigou, tá? A gente nem brigou. Doutora, todo mundo que vem aqui, a gente gosta de dar um presentinho, um brindezinho. Que nós, motoristas, a gente gosta de brinde, sabe? É bom demais. Vocês gostam também de brinde? Adoro. É um presente do Papo Cegonheiro. Espero que você goste. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também imensamente o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço em nome da Labor Clínica também. Nos colocamos à disposição, né? Mesmo que não seja para voltar no podcast, mas para tirar qualquer dúvida que vocês precisam. Né? Hoje nós temos uma assessoria científica, pode entrar em contato conosco, tirar dúvidas sobre o resultado de vocês, o que eu posso fazer, qual que é o meu caminho, qual que é a minha conduta. A porta do nosso laboratório está aberta, tá bom? Gente, eu acho que foi legal, sabe por quê? A gente conheceu gente como nós mesmo, gente que conhece nós, conhece o nosso cotidiano, gente com propriedade lá do Labor Clínica.
Então, assim, olha, entra nas redes do Labor Clínica, também no Papo Cegonheiro, vai estar lá 20% de desconto, galera. Bom demais, a gente conseguiu aqui nessa tarde. E chega lá, fala do Papo Cegonheiro, fala que conheceu a doutora Thaís aqui, que vai ser melhor ainda, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Doutora, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, de ter vindo aqui no Papo Cegonheiro, explicar um pouquinho mais sobre o toxicológico, tá, doutora? Eu que agradeço o convite. Gente, muito obrigado